Graça e paz aos irmãos, amigos que estão acompanhando essa série de estudos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudo da Palavra de Deus, tá bom? E você que está acompanhando, nós estamos lendo a carta aos irmãos de Gálatas. Nós paramos no versículo 14, capítulo 2, no versículo 14. E hoje, eu e você vamos ler do 14 até o 21, tá bom? Que Deus nos abençoe, uma boa leitura para vocês e que o Espírito Santo nos conduza ao conhecimento da verdade a respeito da palavra de Deus. Então, vamos ler. Leia, acompanha no visor, capítulo 14. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esse gentil a viver como judeu? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores como os judeus considerados gentil. E no entanto sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência da lei. E cremos em Cristo Jesus para que fossemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência da lei. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nossos pecados? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruído o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido. Pois se a obediência à lei nos torna justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo ter morrido. Que texto incrível, meus irmãos. Nós vimos na aula passada, os irmãos, olha na descrição, que Pedro ele se opôs contra... que Paulo ele se opôs contra Pedro abertamente. Por quê? Porque Paulo, quando ele veio a Antioquia, Paulo, no começo, ele estava ali comendo com os irmãos, gentil, tranquilamente, aquela comunhão gostosa. Mas o que aconteceu mais tarde, os amigos de Tiago, que era circuncidado, eles gostavam de cumprir a lei, eles chegaram. E Pedro, ele começou a se afastar dos irmãos gentil, com medo do que aqueles irmãos amigos de Tiago iriam dizer. E essa atitude errada de Pedro começou a influenciar os irmãos judeus a também tomar a mesma atitude, desprezar o gentil. E até Barnabé foi levado também por essa besteira, que é desprezar o gentil. Então Paulo ele exorta Pedro, ele se opõe contra Pedro abertamente. E ele diz o que ele diz para Pedro. Olha o versículo 14 aqui, vamos ler. Quando vi que não estava seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos. Então olha esse detalhe. Quando Paulo ele viu que Pedro ele não estava agindo conforme as boas novas do Evangelho, conforme o Evangelho, o que isso nos ensinou? O que ele fez? Ele disse a Pedro diante de todo mundo. Ele não chegou em particular. Ele não repreendeu Pedro, ou chamou Pedro num cantinho e repreendeu particular, não. Por causa que a atitude de Pedro estava estimulando muitas pessoas a agir errado, ele corrigiu Pedro publicamente para que todo o público visse que a atitude de Pedro era errada. E assim eles largassem essas más atitudes. Então ele disse: quando vi que não estava seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esse gentil a viver como judeu? Paulo está falando, se você que é judeu de nascimento e você não vive como judeu, Pedro, você não cumpre toda a lei.
você erra, você quebra os mandamentos do Senhor também. Você não vive toda a lei. Cristo não nos ensinou isso. Como então agora você... Aí ele fala assim, como? Porque agora obriga esse gentio a viverem como judeus. Por que que você quer que ele se circuncida? Por que que você quer que ele viva sobre o jugo da lei? Aí ele diz, você e eu somos judeus de nascimento, e não pecadores como os judeus consideram gentil. E no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência da lei. Então ele disse, eu e você somos judeus de nascimento. Nós ganhamos a lei foi dada para os judeus, para o povo de Israel. Né? Cristo veio e ensinou algo. Aí ele diz, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência da lei. Então ele fala que uma pessoa é declarada justa. Ele fala assim, que Deus ele só pode olhar para uma pessoa e dizer assim, essa pessoa é justa. Só tem um meio disso acontecer, que é pela fé em Jesus e não pela obediência da lei. É isso que ele diz no capítulo 16. Leia aqui, acompanhe comigo. No entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus. É pela fé no Cristo Jesus que uma pessoa é declarada justa diante de Deus. É isso que ele está falando para Pedro. E ele diz, e não pela obediência da lei. E não pela obediência da lei. Está dizendo assim, ó, Pedro, essas pessoas elas não vão ser justas diante de Deus circuncidando, guardando a lei de Deus. Não é isso que vai tornar essas pessoas justas. O que vai tornar essas pessoas justas é a fé em Cristo Jesus. E o texto continua, o capítulo 16 diz, e cremos em Cristo Jesus para que fossemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos a lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência da lei. Isso é incrível. Paulo aqui, ele realça o que ele acabou de dizer, ele fala assim, ó, e cremos em Cristo Jesus. Nós cremos em Cristo Jesus para que fossemos declarados justos pela fé em Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo, sim. A nossa vida é dele. A nossa fé está apoiada em Cristo Jesus para que fossemos declarados justos pela fé em Cristo. E não porque obedecemos a lei. Não é porque obedecemos a lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Ninguém é declarado justo diante de Deus por obedecer à lei. E Pedro estava destratando os irmãos gentios, porque chegou alguns amigos de Tiago que era circuncidado, e Pedro, vendo que esses amigos de Tiago chegou, para Pedro fazer bonito, Pedro começou a desprezar esses irmãos gentios. E ele tomou essa dura de Paulo. Mas olha o que está escrito no capítulo 17. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso nos torna... Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso nos torna Cristo responsável pelos nossos pecados? Aqui é uma pergunta do apóstolo Paulo. E ele vai responder dizendo, de maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo um transgressor da lei. Então no versículo 19 ele explica, pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aqui ele nos dá uma informação incrível. Ele diz,
Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Quando eu tentei seguir todos os mandamentos certinho, quando eu tentei seguir os 10 mandamentos à risca, a lei me matou. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele disse: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, eu vivo pela fé. Olha que algo incrível, pessoal. Incrível. Ele disse no capítulo 19 que quando procurava viver por meio da lei, ela me condenou. Quando eu quis seguir os 10 mandamentos, pela a minha natureza ser tão pecadora, por eu ser tão mal, eu sempre quebrava a lei. E a lei sempre me condenava. Então ele diz, pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Aí ele diz, portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que texto incrível. Olha o capítulo 21 para acabar. Olha o que ele diz, aí nós encerramos essa leitura. Ele diz, não considero a graça de Deus algo sem sentido. Eu não considero a salvação de graça, a salvação sem eu precisar fazer nada, a graça, favor imerecível. Então ele diz, não considero a graça de Deus algo sem sentido. Pois se a obediência à lei nos torna justo diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Olha que incrível que Paulo ele diz aqui, eu não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos torna justo diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Se eu precisar me circuncidar,